Você já percebeu que, na maior parte das vezes, o problema não é o quanto você ganha, mas como você distribui o que você ganha? Tem gente que ganha pouco e prospera, e tem gente que ganha muito e vive quebrado. E uma das principais razões para isso é não usar uma estratégia para dividir o dinheiro do mês. Quando o dinheiro chega, ele simplesmente é utilizado. E quando é usado sem intenção, ele some. Mas hoje, você vai aprender sistemas simples, práticos e eficientes para organizar o seu orçamento. São formas inteligentes de distribuição do dinheiro, recomendadas por Gustavo Cerbasi e por diversos especialistas em finanças pessoais. Depois dessa aula, você vai olhar para o seu dinheiro com muito mais clareza, controle e propósito. Olá pessoal, Fábio de Ávila por aqui compartilhando com você educação financeira na prática. Desde já, quero agradecer aos inscritos no canal, os likes, comentários, compartilhamentos e hypes. Vocês fazem com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E hoje, nessa aula de finanças pessoais, a gente vai falar sobre formas de dividir o seu orçamento, um tema essencial para quem quer construir autonomia financeira. Antes de entrar nas regras em si, preciso te explicar uma coisa fundamental. Quem não tem método, vive apagando incêndio. Quando você não sabe quanto você pode gastar, quanto você deveria economizar, quanto você precisa investir, você vive no automático. E como diz Gustavo Cerbasi, a organização financeira não é sobre ganhar mais, é sobre fazer o melhor com o que você tem. Sem método, o dinheiro manda em você. Com método, você é quem manda no dinheiro. Vamos começar pela regra mais conhecida, a regra 50-30-20. Ela divide o seu dinheiro assim: 50% necessidades, tudo aquilo que você precisa para viver. Aluguel, contas básicas, alimentação, transporte, saúde, educação. 30% estilo de vida. Aqui entram seus desejos: lazer, restaurantes, viagens, roupas, assinaturas, prazer pessoal. 20% construção de patrimônio. Essa é a parte que garante o seu futuro. Reserva de emergência, investimentos, aposentadoria, quitação antecipada de dívidas. Simples, visual e fácil de aplicar. Funciona muito bem para a maioria das pessoas, mas nem todo mundo se encaixa nesse modelo. Uma das metodologias mais usadas por Gustavo Cerbasi é a regra 70-20-10. Ela funciona assim: 70% custo de vida, 20% projetos pessoais, cursos e 10% patrimônio financeiro. Essa regra é excelente para quem está reorganizando a vida e ainda sente dificuldade de poupar 20%. Já a regra 40-30-30 é ideal para quem está focado em crescer, estudar, aumentar a renda ou construir patrimônio mais rápido. Ela funciona assim: 40% necessidades básicas, aqui você aperta o padrão de vida. 30% desenvolvimento, cursos, especializações, ferramentas de trabalho, aprendizagem. Essa é a regra preferida para quem está na fase plantando para colher. E 30% investimentos. Aqui você acelera o crescimento do patrimônio. Perfeita para quem está determinado a mudar de vida em poucos anos. Existe também a regra 60-20-20, que funciona muito bem para famílias e para quem já tem um orçamento mais estável. 60% custo de vida, 20% qualidade de vida e 20% investimentos e objetivos. É uma regra muito útil para quem busca equilíbrio sem abrir mão de segurança e crescimento. Agora, vem a pergunta que todo mundo faz: Fábio, qual regra é a certa para mim? E a resposta é: depende da sua fase de vida. Gustavo Cerbasi fala muito sobre isso. Cada pessoa tem um momento financeiro e cada momento exige uma estratégia diferente. Eu, por exemplo, já tive momentos em minha vida em que 50% era para o custo de vida e 50% para os estudos. Em outra etapa, 40% para o custo de vida e 60% para os investimentos. Hoje, consigo investir um pouco mais na qualidade de vida. Mas pense assim: está endividado?
use a regra 70-20-10. Está começando? Use a regra 50-30-20. Está em busca de crescimento rápido? Use a regra 40-30-30. Já alcançou um patamar estável? Use a regra 60-20-20. Você não precisa escolher uma regra para sempre. Você pode ajustar, pode mudar, pode adaptar ao seu momento. O importante é que exista uma regra. Sem regra, o dinheiro escapa. Com regra, o dinheiro obedece. Agora, vamos aos erros que quebram qualquer estratégia. Misturar necessidades com desejos, achar que lazer é sempre um gasto desnecessário, não colocar investimentos como prioridade, tentar seguir uma regra impossível para a sua renda, não revisar o orçamento com frequência. Um bom planejamento não é rígido, ele é flexível, consciente e ajustável. O maior segredo de todas as regras é simples: a intenção. Você começa a decidir com clareza, você começa a dizer sim e não com propósito. E isso muda completamente a sua relação com o dinheiro. Como diz Daniel Kahneman, decisões conscientes criam resultados consistentes. E quando você passa a dividir o seu dinheiro de forma estratégica, o crescimento deixa de ser sorte e passa a ser consequência. Agora que você já entende as formas de montar o seu orçamento, assiste a esse outro vídeo aqui, porque eu tenho mais informações para te passar.